Meu pai teve um caso com uma jovem secretária e tratou minha mãe com crueldade. Mas então, ainda me lembro do cheiro de café queimado na pequena cozinha da minha mãe, um aroma que se agarrava a cada canto das paredes, como se estivesse desesperadamente tentando se apegar aos dias que já se foram. Naquele dia, eu tinha 10 anos, enrolado numa cadeira, com as mãos apertando um livro de ciências que fingia ler. Da sala vinha o som suave dos soluços da minha mãe, misturando-se aos gritos trovejantes do meu pai. Margarete, quem você pensa que é para me questionar? Então o som de algo se quebrando, um copo ou talvez o mundo inteiro da minha mãe, estilhaçando-se no chão. Sou David Carson, tenho 35 anos, sou engenheiro de software e moro em Seattle, onde a chuva implacável parece querer lavar tudo, mas nunca toca as memórias dentro de mim. Tenho um bom apartamento, um bom emprego e uma vida que, para os outros, seria considerada boa. Mas boa não significa tranquila. Todas as noites, enquanto as luzes da cidade se desfocam pela janela, volto a ter 10 anos de novo, tremendo naquela cozinha, ouvindo os soluços da minha mãe, impotente para fazer qualquer coisa. Minha mãe, Margarete, agora com mais de 60 anos, ainda mora na casa nos subúrbios de Chicago onde cresci. Ela foi professora do ensino fundamental, adorada pelas crianças por sua voz doce e pelas histórias sobre os pardais no jardim. Mas por trás daquele sorriso havia cicatrizes que nunca se curaram. Meu pai, James Carson, era um homem carismático que trabalhava com imóveis. Sempre vestia ternos impecáveis, o cabelo penteado para trás com perfeição e um sorriso que fazia as pessoas confiarem nele facilmente. Mas eu sabia que, por trás daquele sorriso falso, havia apenas um lobo astuto. Você pode pensar que sou uma pessoa horrível por falar assim do meu pai, mas acredito que sentiria o mesmo se soubesse o que ele fez com minha mãe. Meu pai foi o homem que minha mãe amou com paixão, mas também aquele que despedaçou seu coração com traições, brigas e golpes que ainda ecoam nos meus sonhos. Em raros momentos de abertura, minha mãe me dizia que acreditava que ele mudaria, que em algum lugar dentro dele ainda havia uma centelha de amor por ela. Mas eu não via isso. Tudo o que eu via eram os hematomas em seus braços, os momentos em que ela baixava a cabeça para esconder as lágrimas. Apesar de tudo que meu pai a fazia passar, eu ainda não entendo por que ela nunca o deixou. Talvez ainda o amasse, ou talvez não fosse forte o suficiente para cortar os laços que aprendiam a ele por tantos anos. Eu não sei. Não tenho as respostas. E para ser honesto, nunca tive coragem de perguntar por que ela não conseguiu se afastar do homem cruel que eu chamo de pai. Cresci numa casa onde o amor e a violência se entrelaçavam como uma canção dissonante. Havia dias em que meu pai chegava em casa com flores e pedidos de desculpas, abraçando minha mãe como se nada tivesse acontecido. Mas bastava algumas noites e eu já ouvia seus gritos, os rugidos dele e o som de coisas se quebrando. Lembro da primeira vez em que tive coragem de sair do meu quarto para protegê-la. Eu tinha 12 anos, pequeno e tremendo, gritando, "Pare! Você não pode bater na mamãe!" Meu pai olhou para mim, os olhos injetados de sangue, e me empurrou ao chão. Aquele empurrão não me feriu apenas fisicamente, ele cravou em mim um sentimento de impotência, a sensação de que eu nunca seria forte o suficiente para proteger a pessoa que amava. Saí de Chicago para fazer faculdade em Seattle e fiquei por aqui para construir minha vida. Ligo para minha mãe toda semana, ouvindo ela falar do jardim, dos pardais e de histórias triviais que escondem sua tristeza. Ela raramente menciona meu pai, mas quando faz, ouço o conflito em sua voz, amor, medo e esperança, todos embaralhados. Eu quero gritar, dizer para ela deixá-lo, mas toda vez que tento, ela apenas me dá um sorriso triste e diz, "Estou bem, David. Não quero que você se preocupe." Era um dia chuvoso em Seattle, aquele tipo de tempestade que faz você querer se enrolar num cobertor e esquecer do mundo. Eu estava sentado no escritório, olhando pela janela os prédios cobertos de névoa, quando meu telefone vibrou. Era o número da minha mãe. Sorri, pensando que talvez fosse para contar sobre uma nova flor no jardim, mas a voz dela do outro lado estava trêmula, como se tentasse não se despedaçar. "David", ela sussurrou, "não quero te incomodar, mas não sei mais o que fazer." Sentei-me ereto, o coração disparado. "Mãe, o que houve? Você está bem?" Ela ficou em silêncio por um momento, então soluços suaves romperam. "É o seu pai, ele está me traindo de novo, com uma mulher jovem, uma secretária da empresa dele chamada Jéssica. Vi as mensagens no celular dele, quando ele deixou em cima da mesa. Só fiz algumas perguntas, mas ele explodiu de raiva, ele." Ela pausou, como se as palavras doessem tanto quanto a lembrança. "Ele me bateu de novo, David."
bem na sala de estar. Senti o sangue ferver nas veias, como se o mundo ao meu redor estivesse pegando fogo. Apertei o telefone com força, tentando manter a voz calma, embora por dentro eu quisesse gritar. Mãe, você está bem? Onde você está? Estou bem, filho. Não quero que você se preocupe. Eu não sei por que continuo deixando ele fazer isso comigo. Sua voz quebrou, como se estivesse se culpando. Respirei fundo, tentando conter as imagens da minha infância que invadiam minha mente, minha mãe encolhida no canto da cozinha, meu pai parado ali com olhos frios. Mãe, você não está me incomodando. Estou pegando um voo para Chicago agora mesmo. Não fique aí sozinha com ele, tá bom? Ela concordou, a voz fraca, mas eu sabia que ainda estava com medo, ainda dividida entre o amor que sentia por meu pai e a dor que ele causava. Essa é a minha mãe, sempre tentando manter tudo unido, mesmo quando já está tudo em pedaços. Reservei um voo para Chicago naquela mesma noite, o mais cedo disponível. Enquanto arrumava minha mala, liguei para Ethan, meu melhor amigo da faculdade. Nos conhecemos numa aula de ciência da computação durante o primeiro ano, naquela época em que ambos sonhávamos em mudar o mundo através da tecnologia. Mas Ethan logo percebeu que gostava mais de debates e de direito do que de programação, então trocou para o curso de direito, enquanto eu continuei com engenharia de software. Apesar de nossos caminhos diferentes, Ethan continua sendo a única pessoa a quem contei sobre as noites em que meu pai batia na minha mãe, sobre o menino indefeso de 10 anos que ainda vive dentro de mim. David, você está bem? Ethan perguntou ao ouvir minha voz no telefone. Você parece estressado. Contei-lhe brevemente sobre a ligação da minha mãe, sobre o caso do meu pai com a secretária Jéssica e o hematoma no braço da minha mãe. Minha mãe ainda está morando com ele, Ethan, eu disse, com a voz amarga. Ela sabe o quão horrível ele é, mas não o deixa. Hoje, ele bateu nela de novo. Ethan ficou em silêncio por um momento antes de responder. Precisa de ajuda com alguma coisa? Posso te colocar em contato com um advogado em Chicago, ou pelo menos te dar alguns conselhos sobre como lidar com isso. Balancei a cabeça, mesmo sabendo que ele não podia me ver. Obrigado, Ethan. Agora, só preciso chegar até minha mãe. Mas talvez eu precise de você depois. Com certeza, disse Ethan. Me ligue a qualquer hora, e eu estarei lá. O voo para Chicago durou 4 horas, mas para mim pareceu uma eternidade. Sentei-me na janela, observando as nuvens passarem, deixando que as lembranças me puxassem de volta ao passado. Lembrei de uma noite de ação de graças, quando eu tinha 13 anos. Meu pai estava bêbado, e minha mãe tentava manter o clima alegre contando uma história engraçada. Mas então meu pai a interrompeu, sua voz afiada como uma faca. Margarete, dá pra calar a boca? Ninguém liga para as suas histórias estúpidas. Minha mãe abaixou a cabeça, e vi suas mãos tremerem enquanto segurava a travessa. Quis me levantar, gritar na cara dele, mas fiquei sentado, em silêncio, como um covarde. Quando o avião pousou, peguei um táxi direto para casa nos subúrbios de Chicago onde meus pais ainda moravam. A pequena casa ficava numa rua tranquila, ladeada por bordos que brilhavam em vermelho no outono. Bati na porta, o coração acelerado, sem saber se meu pai estava em casa. Quando minha mãe abriu a porta, mal a reconheci. Estava mais magra do que na última vez em que a vi, os cabelos mais grisalhos, e seus olhos carregavam uma tristeza profunda. David, ela disse, me abraçando, a voz embargada de emoção, você não precisava vir, estou bem. Segurei suas mãos, sentindo seus dedos frágeis. Mãe, estou aqui agora. Você não precisa mais passar por isso sozinha. Sentamos na sala de estar, a luz amarela suave iluminando as antigas fotos de família. Na parede, havia uma de nós 3, tirada quando eu era pequeno, sorrindo em um churrasco. Ao olhar para ela, me perguntei como minha mãe podia continuar ali, quando cada dia com meu pai era mais um dia de sofrimento. Minha mãe me contou mais sobre o que aconteceu no dia anterior. Eu não queria bisbilhotar o celular dele, disse, com a voz baixa, mas ele deixou em cima da mesa, e vi as mensagens dela, da Jéssica. Fiz apenas algumas perguntas, mas ele perdeu o controle. Disse que eu não tinha o direito de me meter, que eu era apenas uma velha inútil. Ela pausou, apontando para um hematoma discreto no braço. Então ele me bateu. Tentei correr, mas ele era mais forte. Senti o sangue ferver de novo. Mãe, por que você não o deixa? Perguntei, mesmo sabendo que a pergunta poderia machucá-la. Você não precisa viver assim.
Minha mãe olhou pela janela, onde a luz fraca da lua iluminava o jardim. Não sei, David. Às vezes acho que ainda o amo. Ou talvez esteja apenas com medo. Medo de que, se eu for embora, perca tudo o que um dia tivemos. Ela se virou para mim, os olhos cheios de lágrimas. Sei que estou errada, mas não sou forte o suficiente. Ajoelhei-me diante dela, segurando suas mãos. Mãe, sou seu filho. Se você não me deixar te ajudar, então por que estou aqui? Ela sorriu, um sorriso triste mas cheio de amor. Você é como eu quando era jovem, David. Sempre querendo consertar as coisas, mesmo quando já estão quebradas. Naquela noite, deitei no sofá da sala, ouvindo a chuva bater contra a janela. Meu pai não estava em casa. Minha mãe disse que ele costumava sair à noite, provavelmente com Jéssica. Não consegui dormir. Não era por causa do sofá duro, nem pelo som da chuva, mas pelas imagens que invadiam minha mente, minha mãe chorando, meu pai gritando, e o menino indefeso de 10 anos que ainda vive em mim. Eu sabia que não podia deixar minha mãe viver assim. Meu pai a machucou por tempo demais, e minha mãe, apesar de ainda o amar, não podia continuar suportando isso. Peguei o telefone e procurei o número de um detetive particular. Ethan havia mencionado um homem chamado Cal, especializado em investigar casos extraconjugais e comportamentos ilegais. Mandei uma mensagem curta, preciso que alguém seja seguido. Podemos nos encontrar o quanto antes? Cal respondeu imediatamente, marcando um encontro para a manhã seguinte, em uma cafeteria no centro de Chicago. Coloquei o celular de lado e olhei pela janela. A chuva ainda caía, mas dentro de mim, um fogo ardia. Desta vez, eu não deixaria meu pai continuar machucando minha mãe. Desta vez, eu a ajudaria a obter justiça. Na manhã seguinte, fui até uma cafeteria no centro de Chicago para me encontrar com Cal. Chovia fino do lado de fora. Ao entrar no café, o aroma quente de pão recém-assado e o som suave de música jazz enchiam o ar, mas nada daquilo aliviava o peso no meu peito. Minha mente estava consumida com pensamentos sobre minha mãe, seu rosto magro, o hematoma no braço, e sua voz trêmula ao admitir que ainda amava meu pai, apesar da dor que ele causava repetidamente. Cal, o detetive particular que Ethan havia recomendado, já estava sentado num canto do café, com uma xícara de café preto à sua frente. Estava nos seus 40 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, usando uma jaqueta de couro gasta, e seus olhos afiados pareciam enxergar tudo. David Carson? Ele perguntou, com a voz baixa e firme. Assenti e sentei-me à sua frente. Obrigado por me encontrar tão cedo. Cal tomou um gole do café, me estudando como se pudesse ler toda a minha vida através dos meus olhos. Quem você quer que eu siga e por quê? Contei brevemente sobre meu pai, James Carson, sobre o caso com a jovem secretária chamada Jéssica, sobre as vezes em que ele bateu na minha mãe e sobre como ela permanecia com ele apesar do sofrimento. Não consegui esconder a raiva na voz, mas Cal apenas assentiu, anotando algumas coisas num pequeno caderno. Preciso de detalhes, disse ele. Endereço, rotina, tudo o que souber sobre essa mulher. Passei para Cal as informações sobre a empresa imobiliária do meu pai, onde ele trabalhava, e uma breve descrição da Jéssica, com base no que minha mãe havia contado, jovem, loira, secretária. Quero provas, eu disse, com as mãos cerradas sob a mesa. Provas do caso e, se possível, do que ele fez com a minha mãe. Quero que ele pague. Cal arqueou uma sobrancelha. Pagar como? Legalmente ou de outra forma? Hesitei. Parte de mim queria correr até e dar um soco na cara do meu pai, do jeito que ele fez com minha mãe durante anos. Mas balancei a cabeça. Legalmente. Quero fazer isso da forma certa. Minha mãe merece estar segura, e ele precisa ser responsabilizado. Cal assentiu. Vou começar imediatamente. Vou segui-lo, tirar fotos, gravar tudo se tiver chance. Se ele estiver fazendo algo suspeito, eu vou descobrir. Mas você precisa estar preparado. Essas coisas raramente são simples. Eu sabia que ele tinha razão. Meu pai não era alguém fácil de lidar. Ele tinha dinheiro, conexões, e sempre soube como escapar de problemas. Mas desta vez, eu não deixaria ele vencer. De volta à casa da minha mãe, a encontrei regando as plantas no jardim. Seu suéter fino estava salpicado de gotas de chuva. Ela sorriu ao me ver, mas o sorriso não conseguia esconder o cansaço em seus olhos. Já tomou café da manhã? Ela perguntou, como se tudo estivesse normal.
Sentei-me num banco de madeira no jardim e a puxei para sentar ao meu lado. Mãe, precisamos conversar sobre o papai. Minha mãe enrijeceu, apertando com mais força o regador. David, não quero fazer disso um grande problema. Ele nem sempre é assim. Há dias em que ele ainda é bom comigo. Peguei sua mão e senti que ela tremia. Mãe, esses dias bons não compensam os dias em que ele te bate. Você não pode continuar vivendo assim. Ela olhou para baixo, sua voz quase um sussurro, como o vento. Eu sei. Mas estou com medo, David. Se eu for embora, vou perder tudo, esta casa, as memórias, e talvez até ele. Eu sei que você não entende, mas passei a vida inteira com ele. Quis gritar, dizer que meu pai não merecia o amor dela, mas me contive. Gritar agora só a faria se fechar mais. Em vez disso, disse. Mãe, não estou pedindo para você ir embora agora. Mas quero que esteja segura. Contratei alguém para seguir o papai. Se ele estiver fazendo algo errado, teremos provas para levá-lo à justiça. Os olhos da minha mãe se arregalaram. Justiça? David, não sei se quero isso, tornaria tudo tão confuso. Eu sei, respondi, suavizando o tom, mas você merece viver sem medo. Deixe-me te ajudar, tudo bem? Ela ficou em silêncio por um momento e então assentiu, embora eu visse a hesitação em seus olhos. Sabia que convencê-la a se afastar do meu pai não seria fácil, mas eu precisava começar por algum lugar. Nos dias seguintes, fiquei em Chicago, dormindo no sofá da sala. Meu pai estava frequentemente fora, especialmente à noite, o que me fazia suspeitar que estava com Jessica. Sempre que minha mãe o mencionava, via nela tanto tristeza quanto esperança, como se ainda esperasse por uma versão melhor dele. Eu não suportava a ideia de que ela ainda amava o homem que a machucava, mas sabia que não podia forçá-la a mudar da noite para o dia. Conferia com Cal todos os dias. Ele relatava que meu pai frequentemente encontrava Jessica em um hotel no centro da cidade e havia conseguido tirar algumas fotos deles juntos. Ele não é muito cuidadoso, disse Cal ao telefone. Mas vou precisar de mais tempo para encontrar provas do abuso. Tem certeza de que sua mãe vai cooperar se isso for parar no tribunal? Suspirei. Minha mãe ainda não está pronta. Mas eu vou convencê-la. Para garantir a segurança da minha mãe, entrei em contato com uma empresa de segurança que Cal recomendou. Contratei um guarda-costas profissional chamado Mike, um homem alto, quieto e que parecia confiável. Expliquei a situação, e Mike concordou em ficar de olho na minha mãe à distância, garantindo sua segurança quando meu pai estivesse em casa. Se ele encostar um dedo nela, eu intervenho, disse Mike, com a voz firme como aço. Senti um leve alívio, mas a preocupação ainda pesava no meu coração. Também procurei organizações em Chicago que apoiam vítimas de violência doméstica. Liguei para a linha direta nacional contra a violência doméstica, pedindo conselhos sobre como ajudar minha mãe a recuperar a confiança. A mulher na linha sugeriu incentivá-la a fazer terapia ou participar de um grupo de apoio. Pessoas como sua mãe muitas vezes precisam de tempo, disse ela. Seja paciente, mas não a deixe se sentir sozinha. Passei a passar mais tempo com minha mãe, não apenas para protegê-la, mas para fazê-la se sentir amada. Uma tarde, levei-a para passear pelo bairro, onde os bordos estavam ficando de um vermelho vibrante. Paramos em uma pequena cafeteria onde ela costumava me levar quando eu era criança. Lembro desse lugar, eu disse, apontando para o canto onde costumava tomar sorvete no verão. Você sempre escolhia chocolate, mesmo quando eu insistia que baunilha era melhor. Minha mãe riu, a primeira risada genuína que vi desde que cheguei a Chicago. Você sempre discutia sobre sorvete, David, mas sempre me deixava ganhar porque me amava. Eu te amo, disse, segurando sua mão, e não vou deixar ninguém te machucar mais. Ela me olhou, os olhos marejando. Você é a melhor coisa da minha vida, David. Mas eu tenho medo de não ser forte o suficiente para mudar. Eu vou te ajudar, respondi. Eu prometo. Mas essa jornada estava longe de ser fácil. Uma noite, enquanto checava e-mails do Cal, meu pai chegou em casa mais cedo. Ouvi a porta da frente bater com força, seguida da voz dele ecoando na sala. Margarete, o que você fez com a cozinha dessa vez? Você não consegue fazer nada direito? Levantei num pulo, o coração acelerado. Minha mãe estava na cozinha, e vi quando ela se encolheu ao vê-lo entrar furioso. James, eu só estava cozinhando, disse ela, com a voz pequena, quase pedindo desculpas. Entrei na cozinha, me posicionando entre ela e meu pai.
Pai, pare com isso, falei, tentando manter a calma. Você não precisa gritar com ela assim. Ele me olhou, os olhos frios e afiados como nos anos passados. David, está em minha casa. Eu digo o que quiser. Veio aqui para arrumar confusão? Cerrei os punhos, sentindo o menino de 10 anos apavorado reaparecer dentro de mim, mas eu não era mais aquele menino. Estou aqui pela mamãe. Se você encostar nela de novo, não vou deixar passar. Meu pai deu um sorriso de desdém, mas vi um lampejo de desconforto nos olhos dele. Está me ameaçando? Você é só um moleque que sabe mexer com código. Ele se virou e subiu as escadas pisando forte, e ouvi a porta do quarto bater. Minha mãe segurou minha mão, a voz trêmula. David, não faça isso. Não quero você brigando com seu pai. Mãe, não posso deixá-lo continuar assim, respondi. Você tem que me deixar te proteger. Ela não respondeu, apenas abaixou a cabeça. Eu sabia que ela ainda lutava contra si mesma. Alguns dias depois, Cal ligou, a voz carregada de empolgação. Tenho algo que você vai querer ver, disse ele. Me encontre no café de sempre, agora. Cheguei ao café, e Cal deslizou uma pilha de fotos sobre a mesa. As imagens mostravam meu pai e Jéssica num carro, num hotel, e incluíam mensagens de texto que Cal havia conseguido através de uma fonte na empresa do meu pai. Ele não está apenas traindo, disse Cal, ele também está desviando dinheiro da conta conjunta da família para comprar presentes para ela, joias, bolsas. Se quiser processá-lo, isso aqui é uma prova sólida. Olhei para as fotos, sentindo uma mistura de raiva e alívio tomar conta de mim. E quanto ao abuso contra minha mãe? Perguntei. Cal balançou a cabeça. Nada concreto ainda. Eu precisaria que sua mãe testemunhasse, ou pelo menos de uma gravação em vídeo ou áudio. Mas com o que temos agora, você já pode começar com um processo por apropriação indevida dos bens conjuntos, disse Cal. Assenti, mas no fundo sabia que processar por dinheiro não era suficiente. Eu queria que meu pai pagasse pelo que fez com minha mãe, não apenas desta vez, mas por todos os anos em que ela viveu com medo. Comecei a planejar a saída da minha mãe de casa. Encontrei um pequeno apartamento em Chicago, perto da casa de uma velha amiga dela, Ellen, que costumava ser sua colega na escola primária. Ellen concordou em receber minha mãe temporariamente, caso ela decidisse sair. Margaret é uma mulher forte, disse Ellen quando liguei, mas precisa de alguém que a lembre disso. Também entrei em contato com uma terapeuta especializada em ajudar sobreviventes de violência doméstica. Marquei uma sessão de aconselhamento para minha mãe, embora ela estivesse relutante. Não quero contar minha história a um estranho, ela disse, quando mencionei o assunto. Só tenta uma vez, mãe, respondi. Se não gostar, pode parar. Mas quero que você saiba que não está sozinha. Ela assentiu, mas eu via o medo em seus olhos. Sabia que dar até mesmo um pequeno passo para longe do meu pai seria a coisa mais difícil para ela. Depois de uma semana em Chicago, voltei para Seattle, levando comigo a promessa da minha mãe de que pensaria em deixar meu pai. Preciso de tempo, David, disse ela, a voz trêmula, mas resoluta. Queria acreditar nela, mas sabia que meu pai, James Carson, não era alguém que largava o controle com facilidade. Tudo o que eu podia fazer era confiar que Cal e Mike fariam seu trabalho corretamente e que minha mãe encontraria forças para encarar a verdade. Seattle continuava tão chuvosa quanto sempre, mas desta vez, eu já não via a chuva como algo do qual fugir. Os dias em Chicago haviam me mudado. Fiz tudo o que podia para proteger minha mãe, contratei Cal, o investigador, Mike, o segurança, entrei em contato com organizações de apoio a vítimas de violência doméstica, e preparei um pequeno apartamento perto da casa de Ellen, para quando minha mãe estivesse pronta. Mas ela ainda estava naquela casa com meu pai, com as memórias e o amor dos quais não conseguia se desapegar. Cada vez que pensava nisso, era como se uma pedra pressionasse meu peito. Voltei à minha rotina diária, mas minha mente estava consumida com pensamentos sobre minha mãe. Checava todos os dias por atualizações de Cal, que ainda estava seguindo meu pai e a secretária, Jéssica. Mas o que eu mais queria era evidência do abuso que ele cometia contra minha mãe. Cal dizia que essa era a parte mais difícil. Sua mãe precisa testemunhar, ou preciso pegá-lo em flagrante. Mas o melhor seria se ela falasse. Eu sabia que convencer minha mãe seria o maior desafio. Ela ainda amava meu pai, ou pelo menos a versão dele que eu nunca conheci. Cada vez que ligava, tentava incentivar a força dela, mas ela sempre desviava.
Estou bem, David, dizia, embora a voz tremesse, não se preocupe comigo. Até que uma noite, enquanto eu estava em meu apartamento assistindo a chuva cair pela janela, meu telefone vibrou. Era Mike, o segurança. A voz dele estava urgente, diferente de seu tom calmo habitual. David, acabei de conter James. Ele atacou sua mãe na cozinha. Liguei para a polícia. Você precisa vir para Chicago agora. Meu coração parou. Como está minha mãe? Ela está bem? Está sim, só com alguns hematomas. Intervi a tempo. A câmera que você pediu para instalar gravou tudo. Você precisa vir conversar com ela. Ela está abalada, mas precisa de você. Ok, vou pegar o primeiro voo. E o meu pai? Onde ele está? Perguntei, a voz cheia de preocupação. Mike disse que meu pai havia saído da casa depois que ele interveio. Tinha tentado atacar Mike, mas não conseguiu dominá-lo. Após a ligação, reservei imediatamente o voo mais próximo para Chicago naquela mesma noite. Enquanto fazia as malas, liguei para Cal. Mike disse que tem um incidente gravado. Você precisa de mais alguma coisa? Cal respondeu com a voz animada. Tenho o suficiente, David. Além do vídeo de Mike, tenho fotos e mensagens entre seu pai e Jessica, recibos da conta conjunta, e uma declaração de um colega dele dizendo que ele se gabava de controlar sua mãe. Se sua mãe concordar em testemunhar, ele não vai escapar. Desliguei o telefone com um misto de raiva e alívio. Meu pai tinha ido longe demais, e desta vez, pagaria por isso. Mas eu sabia que o maior desafio ainda era minha mãe, ela precisava da coragem para enfrentar meu pai, o tribunal e a si mesma. O avião pousou em Chicago à meia-noite. Peguei um táxi direto para a casa da minha mãe. Meu coração batia forte quando bati na porta. Ellen, a velha amiga dela, foi quem abriu. David, disse ela, a voz cheia de preocupação, Margaret está na sala. Ela precisa de você. Minha mãe estava sentada no sofá, abraçada a um cobertor fino, o rosto pálido. Um hematoma recente em sua bochecha me deu vontade de gritar. Ajoelhei-me e segurei suas mãos. Mãe, estou aqui agora. Você está bem? Ela assentiu, mas os olhos estavam cheios de lágrimas. Me desculpe, David. Achei que ele fosse mudar, mas ele nunca muda. Abracei-a, sentindo seu corpo tremer. Mãe, isso não é culpa sua. Mas precisamos acabar com isso. Tenho provas suficientes para levar o papai ao tribunal. Se você concordar em testemunhar, ele vai pagar pelo que fez. Ela balançou a cabeça, a voz embargada. Estou com medo, David. Se eu testemunhar, todos vão saber. Não quero que o mundo inteiro saiba sobre nossa família. Segurei suas mãos com firmeza, olhando nos olhos dela. Você tem que ser forte, mãe. Eu estou aqui, e não vou deixar você enfrentar isso sozinha. Ellen, que estava em pé no canto da sala, falou. Margaret, o David tem razão. Ele fez tudo para te proteger. Agora, você precisa se levantar por si mesma. Minha mãe ficou em silêncio por um momento, então assentiu, ainda tremendo. Ok, David. Vou tentar, por você. Abracei-a com mais força, sentindo como se tivéssemos acabado de romper uma parede invisível. Mas eu sabia que a batalha à frente seria dura, não apenas contra meu pai, mas contra as cicatrizes no coração da minha mãe. No dia seguinte, conheci Raquel, a advogada que Ita havia recomendado, em seu escritório no centro de Chicago. Raquel era uma mulher na casa dos 30 anos, o cabelo preso com elegância, a voz firme, porém acolhedora. Ela analisou as provas, o vídeo da câmera de Mike, as fotos e mensagens de Cal, os recibos da conta conjunta e a declaração do colega de trabalho. Este é um caso forte, disse ela. O vídeo mostra claramente comportamento abusivo, e as provas financeiras sustentam a acusação de apropriação indevida de bens. Se Margaret testemunhar, podemos garantir a condenação de James. Assenti, mas estava preocupado com minha mãe. Minha mãe, ela ainda está com medo. Ainda o ama, ou pelo menos a memória dele. Como ela vai passar por isso? Raquel se inclinou em minha direção. David, já trabalhei com muitas vítimas de abuso. O mais importante é que Margaret se sinta amparada. Vou me reunir com ela e ajudá-la a se preparar mentalmente. Mas você precisa estar ao lado dela, não só no tribunal, mas depois também. Alguns dias depois, levei minha mãe para conhecer Raquel.
Ela sentou-se em silêncio, as mãos entrelaçadas com força, mas Raquel sabia como fazê-la se sentir à vontade. Margarete, disse ela, você não precisa contar toda a história. Basta dizer a verdade sobre o que aconteceu. O tribunal vai te ver como uma mulher forte, não como uma fraca. Minha mãe assentiu, mas eu via o conflito em seus olhos. Eu sabia que ela estava pensando no meu pai, nos dias em que ele era gentil com ela, nas promessas que nunca cumpriu. Mas também vi um brilho de esperança, pequeno, mas crescente. 3 meses depois, o julgamento começou oficialmente. Sentei-me ao lado da minha mãe, suas mãos geladas como gelo nas minhas. Meu pai estava do outro lado, vestido com um terno cinza, o cabelo ainda penteado para trás, mas seu ar confiante de sempre havia desaparecido. Ele tinha um advogado, um homem mais velho de voz suave, que tentou retratá-lo como um marido incompreendido devido ao estresse do trabalho. Raquel apresentou o caso com precisão notável. Ela exibiu o vídeo da câmera de Mike, o momento em que meu pai agarrou minha mãe, a empurrou contra a parede e gritou insultos. O som do grito da minha mãe no vídeo me fez querer chorar, mas apertei sua mão, tentando permanecer forte. Raquel continuou apresentando as fotos de Cal, meu pai e Jéssica no hotel, os recibos mostrando o uso indevido dos fundos conjuntos. Ela chamou Mike como testemunha, que relatou o incidente com uma calma inabalável. O advogado do meu pai tentou contra-atacar, alegando que minha mãe o havia provocado ao bisbilhotar seu telefone. Ele até tentou me culpar, dizendo que eu havia incitado minha mãe contra meu pai. Mas Raquel não deixou isso passar. Ela chamou o médico que examinou minha mãe, que confirmou os hematomas, e um funcionário do banco, que testemunhou sobre as transferências não autorizadas. Quando chegou a vez da minha mãe testemunhar, via tremer ao subir ao banco das testemunhas. Raquel perguntou sobre os anos vivendo com meu pai, as vezes em que ele a agrediu, o medo que ela manteve escondido. Minha mãe falou, a voz embargada. Tentei amar James, mesmo quando ele me machucava. Achei que ele mudaria. Mas desta vez, não posso continuar vivendo com medo. Meu pai olhou para ela, e viu um momento fugaz de remorso em seus olhos, mas logo desapareceu. Quando chegou a vez dele testemunhar, ele implorou por perdão. Eu errei, meritíssimo, disse, a voz trêmula. Perdi o controle por causa do estresse. Não quero perder minha família. Não consegui mais suportar. Pedi para falar, e Raquel concordou. Fiquei diante do tribunal, olhando diretamente para meu pai. Você não ama a mamãe, eu disse, a voz trêmula, mas resoluta. Você ama controlá-la. Quando eu tinha 10 anos, vi você bater nela e não pude fazer nada. Mas agora, não vou deixar você continuar machucando ela. A sala do tribunal ficou em silêncio, quebrado apenas pelos suaves soluços da minha mãe. Sentei-me, sentindo como se tivesse me livrado de um fardo pesado, mas também ferido por confrontar meu pai, o homem que um dia foi meu mundo inteiro. O juiz, um homem de rosto severo, deu o veredicto após 2 dias de deliberação. Meu pai foi condenado por violência doméstica e apropriação indevida de bens. Foi sentenciado a 8 meses de prisão, além de uma ordem de restrição de 5 anos que o proibia de entrar em contato com minha mãe. Os bens conjuntos foram redistribuídos, garantindo que minha mãe tivesse o suficiente para começar uma nova vida. Raquel disse que meu pai poderia recorrer, mas com as provas claras, suas chances de vencer eram mínimas. Enquanto meu pai era levado para fora, ele olhou para minha mãe, os olhos mistos de raiva e desespero. Margarete, você vai se arrepender disso, ele disse, mas minha mãe não olhou para trás. Ela segurou minha mão e, pela primeira vez, via se manter ereta, como se uma parte do fardo tivesse sido levantada. Fora do tribunal, vi Jéssica parada num canto do corredor, usando um casaco vermelho, observando meu pai ser levado. Ela não disse nada, apenas se virou e desapareceu. Mais tarde, soube que havia deixado Chicago, abandonando meu pai assim que sua reputação e riqueza ruíram. Eu não fiquei surpreso. Após o julgamento, fiquei mais alguns dias em Chicago para ajudar minha mãe a se mudar para o apartamento perto da casa de Ellen. O apartamento era pequeno, mas claro, com uma janela voltada para um parque. Minha mãe começou a arrumar suas plantas em vasos, e vi um sorriso surgir, pequeno, mas genuíno. Vou ficar bem, David, ela disse, enquanto eu me preparava para voltar a Seattle. Obrigada. Abracei-a, sentindo como se tivesse reencontrado uma parte dela que pensei estar perdida. Você não precisa me agradecer, eu disse. Só quero que você seja feliz. E essa é a história que quero contar.
A jornada que minha mãe e eu trilhamos juntos para alcançar um futuro mais brilhante. Só espero que cada mulher neste mundo possa viver em um casamento feliz e pleno. E se algum dia se encontrarem na dor, espero que encontrem força para se levantar e recuperar a justiça por si mesmas.